Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor, amém. O meu prazer, em nome de Jesus, o meu prazer é poder estar na presença dEle, na presença do Senhor, amém. Repita comigo assim: meu Pai, eu estou aqui diante da Tua presença, porque o prazer maior na minha vida é estar na Sua presença. Vem, Senhor, e fala no meu coração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos louvar, vamos adorar. Eu quero cumprimentar todos vocês e desejar a paz do Senhor na sua vida. A paz, a paz. Gente, tem algo melhor nessa vida do que ter paz? Quantas aflições que o justo tem todo dia. Mas quando nós chegamos na presença, recebemos o mover, o poder, a revelação no nosso espírito. Em nome de Jesus. A paz entra. Quando você tem paz, mesmo os problemas mais difíceis, eles se tornam suportáveis, mais suaves. Amém. Eu quero que você entre no Santo dos Santos, que você aprenda a fazer isso todos os dias da sua vida. Aqui nós fazemos isso em unidade. Existe uma unção especial quando nós chegamos diante da presença do Senhor. Mas em nome de Jesus, eu quero que você também aprenda a ter tempo com Deus na sua casa. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha vida, no momento que eu acordo, a primeira coisa eu falo com o Papai do céu. E eu já vou falando, e aquilo vai trazendo a paz. E eu falo em línguas o tempo inteiro. Às vezes a gente pensa, eu só vou poder falar em línguas quando estiver no louvor e tudo. Não, a Bíblia diz que o Espírito sobremaneira, Ele fala com o meu espírito. E Ele conta segredos para Deus, que às vezes eu nem sei a meu respeito. Sabe, quando tu começa a ter luta, batalha emocional, conflito, sabe, às vezes você pode acordar de manhã cedo, e quando você acordou pela manhã, você sentiu uma angústia que invade o seu coração. Porque, gente, existe tanta guerra ao nosso redor, que a gente não tem noção. Existe tanta guerra o tempo inteiro. Existe guerra emocional, guerra dos espíritos familiares, armadilhas, coisas que foram lançadas contra nós. Quero te dizer uma coisa. Tem gente que diz, fizeram bruxaria para mim. Tá, tem tipos de bruxarias. Foram feitos lá no terreiro, derramaram sangue, fizeram pactos. É verdade. Mas tem outra bruxaria que é feito o tempo inteiro e que pode nos atingir.
Que bruxaria? Palavras. Palavras lançadas contra você. Ouça o que eu estou falando. Palavras lançadas contra você. Você não presta. Você faz tudo errado. Você não aguenta. Eu não aguento você. Você é um monstro. Você é isso. Você é um chato. Você é isso. Lança demônios. Pessoas que você conhece, que falam mal de você por trás. Isso é bruxaria. Gente, nós temos que vigiar 24 horas a nossa boca. Satanás vai usar tudo que está no homem. É o homem que determina. Satanás, ele quer te matar, te roubar, te destruir. Presta bem atenção no que eu estou falando. Mas ele não pode fazer se não existir um direito legal. O direito legal é palavras daqueles que você ama, daqueles que trabalham com você, daqueles que você conhece, que falam, que lançam maldições. Por favor, cuide com a sua boca. Fecha a boca. Fecha a boca. Em nome de Jesus, aprenda. Todas as palavras que você lança contra alguém se volta para você nas costas. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. A gente tem que se santificar, amém? Vocês estão entendendo? Santifica. Santifica a sua vida. Cuidado com as palavras. Palavras matam. O diabo ouve quando alguém vira e fala assim: você é feio, você é horrível, você não presta, você faz tudo errado. E a pessoa às vezes não sabe, e ela começa a ter luta, as coisas caem, as coisas acontecem, um monte de coisa, e você fica: por que eu não estou conseguindo? Porque alguém lançou palavras e a ação de Satanás está vindo sobre a sua vida. E você tem que lutar. Tem que lutar. Então, em nome de Jesus, não faça isso com ninguém. A Bíblia diz: santifica o teu coração e limpa a sua boca. Deixa eu falar uma coisa, presta atenção, em nome de Jesus. Cada pessoa terá a responsabilidade da sua vida diante de Deus. E eu tenho que calar minha boca. Não sei a história do outro, nem porque ele está nessa situação, nem que tipo de guerra está acontecendo na vida do outro. Eu estou falando uma coisa muito séria. Cuidado. Você não pode abrir a boca e falar de ninguém para ninguém. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Aprende. Aprende. Porque você pode estar matando uma pessoa por causa da sua fofoca, por causa das palavras malditas, por causa das depreciações, palavras de humilhação, palavras de quê? Vou te dizer, de crítica, de julgamento. O julgamento mata. As palavras matam. E é através das palavras que Deus criou os céus e a terra. É através das palavras que Deus fez todas as coisas. E é através das palavras que nós temos fé na terra. Gente, por isso que a palavra de Deus diz: andando entre vós, declarando salmos, cânticos e hinos espirituais. Amém? Eu vou dar uma oportunidade. Em nome de Jesus.
sabe o que? Fala com Deus. O Espírito Santo, ele trabalha na hora que a gente recebe a palavra. E o Espírito Santo começa a trazer na tua vida lembranças de palavras que você lançou. E agora é um momento importante. Ele diz que nós temos que amar até os inimigos. E fazer o bem até para aqueles que nos perseguem. Sabia? Claro. Às vezes eu não consigo fazer o bem para aquele que me persegue. Sabe por quê? Eu preciso de aprender a entregar a minha vida e perdoar. Perdoar. A boca fala do que o coração está cheio. Quando eu estou cheio de dor e de mágoa, aquilo explode. Em nome de Jesus, declara perdão. Vamos fazer uma oração. Fala assim: Deus Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me amou. Eu sou pecador, eu sou falho. Eu muitas vezes permito que através da minha alma eu manifeste coisas erradas, palavras ruins, depreciações, humilhações. Nós queremos agora diante de Ti pedir perdão. Limpa os meus lábios. Tira de mim toda crítica, todo juízo lançado, toda mágoa. Eu quero pedir perdão agora diante de Ti, porque eu autorizei a mágoa no meu coração. Eu quero declarar agora que eu perdoo aqueles que têm me ferido. Em nome de Jesus. Fala o nome da pessoa que o Espírito Santo falou para ti. Às vezes, gente, a gente faz tanto julgamento. Tu não sabe nada do que está dentro do coração do outro. E tem tramas em volta de cada pessoa. Tramas satânicas. Tem obras malignas. Gente, a gente confunde. A gente interpreta às vezes uma coisa que não é a verdade. Em nome de Jesus. Fala assim: meu Pai, eu limpo o meu coração de todos os pecados. Derrama do teu sangue. Me purifica. Faz de mim uma nova criatura. Pai, me leva a um novo tempo. Eu quero, Deus, que o Senhor me dê domínio próprio. Porque o Senhor diz na sua palavra que quem não domina a língua não domina nada. E nós queremos ter uma vida de vitória e de fé, e que dos nossos lábios saiam palavras para abençoar a todas as pessoas. Ajuda-me. Eu te peço, cura-me das minhas feridas, para que eu possa vencer e viver o verdadeiro reino de Deus. Em nome de Jesus. Ralabarabaias. Louva o Senhor.
Adora agora. Deixa o Espírito te encher. Eu quero te dizer, é assim que você tem que fazer na tua vida. Na tua vida. Na tua intimidade. Você chega diante de Deus e você está oprimido. E quando você está oprimido, tu começa a louvar e pede que Deus arranque a dor da tua alma, que o peso, a opressão saia. Oh, halabarabai. Essas paredes com o fogo do Espírito Santo. Leva-nos a dimensões mais elevadas na tua presença. Que o novo de Deus possa vir para restaurar, Deus, a vida de cada pessoa. Ah, Deus, nós te clamamos. Obrigada, Jesus, pela paz. Obrigada, Jesus, pela paz. Oh, obrigada, Jesus, pela paz. Aleluia. Fala aleluia, eu te amo, Jesus. Glorifica o Senhor e fala com Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Oh, halabarabai, ouça nosso clamor, Jesus.
Senhor, Tu és tudo, Tu é a razão da nossa vida. Vem agora, que os Seus anjos passeiem no nosso meio. Orai, aleluia, 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 aleluia. Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua presença. Restaura a vida de cada pessoa. Tira a carga que está sobre as nossas costas. Oh, queremos entrar no descanso. No descanso do Senhor. Aleluia. Quero dar a oportunidade agora para você mostrar o amor diante da presença de Deus e selar o teu compromisso, trazendo no altar o seu dízimo, a sua oferta, como fruto de fidelidade e de compromisso. Oh, yeah. Pode trazer agora, com muita seriedade. Você vem no altar, o Senhor para aqui diante e olha para você, e Ele quer ver a tua fidelidade. E quando Ele vê a tua fidelidade, Ele vai poder entrar na sua casa e romper todo tipo de maldição na área financeira, arrancando todo o mal, todo o peso, toda a opressão. Oh, halabarabai. Senhor, recebe. Nós estamos aqui, somos fiéis. Abençoa a tua igreja. Abençoa você que está conosco pela internet. Fica em um lugar separado. Entra também no Santo dos Santos. Glorifica o nome do Senhor. E deixa Ele te encher. Deixa Ele te fortalecer. Vem, Senhor, agora. Santifica o altar. Santifica, Senhor, a vida de cada pessoa neste lugar. Leva-nos, Senhor, a uma dimensão elevada. Pai, leva-nos a compreender a Tua verdade, a entender numa revelação, no Espírito, a palavra que o Senhor tem para nós. Pai, o Senhor fala com cada um de uma forma diferente. Ministra, Senhor, na vida de cada pessoa. Vem, Senhor, ministra, Pai. Deixa o Espírito Santo te fortalecer.
Deixa o Espírito agora te encher. Pai, receba, Senhor, a nossa vida como gratidão diante da Tua presença. Oh, Rei, vem, oh Pai, vem agora. Muito obrigada. Receba, Senhor, cada dízimo e oferta, cada vida consagrada. E venha, manda os teus anjos para trabalhar na vida de cada pessoa que tem sido fiel. E repreende, Senhor, o devorador que consome, Senhor, o fruto da nossa terra, da nossa vida. E libera e rompe, independente dos tempos que vivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada. Eu convido a igreja para se assentar. Amém. Eu quero que vocês preparem para pôr sobre o congresso. Amém. Igreja, em nome de Jesus. Eu vou pedir agora, eu preciso do cabo, tá? Hoje ele não está aqui. Eu vou passar ali daqui a pouco. Nós vamos ter um evento aqui no ministério. O evento é sobre o início de tudo. E nós vamos falar sobre a eternidade de quem é Deus. Amém? Deus sempre foi e sempre será. Aonde Deus habita, não tem dia, não tem mês e não tem ano. É eternamente. E depois, no meio de tudo isso aí, Deus criou a terra. Amém? Ele criou a terra. E quando Ele criou o mundo, toda a criação, amém? Começou a ter o tempo. O tempo só existe depois que os mundos foram criados, que a terra foi criada. Dia, mês e ano. E todos os ciclos que são decorrentes dessa criação divina. Aleluia. Amém? E depois a gente vai falar sobre os anjos. Nós vamos falar sobre quem são os anjos, quem são os demônios. E nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer. E depois nós vamos falar sobre a reciclagem de Deus e a restauração da terra. E aí Deus criou uma casa maravilhosa para o homem. E depois Deus criou o homem. E aí nós vamos falar então dessa situação. Eu quero declarar que em nome de Jesus todos nós vamos ter a oportunidade de aprender. Você tem que trazer um caderno para você anotar. E nós vamos trabalhar na palavra de Deus, porque vai ser um versículo atrás do outro. É muita coisa. Eu sei que o tempo é curtíssimo para tanto assunto, mas nós vamos fazer um panorama do tema. E aí que Deus esteja nos mostrando outras oportunidades. Mas será de extremo crescimento, de conhecimento para a nossa vida cristã. Na verdade, todo aquele que é nascido de novo precisa de conhecer o que nós vamos estar falando. Amém? Glória a Deus. É isso. E nós estamos hoje, eu digo para vocês, vamos ter que continuar um novo mover. Mas nós não temos como iniciar um novo mover sem terminar
aquilo que nós estamos falando. Então, hoje eu quero passar um panorama de tudo que nós temos. Eu acho que é o 8º culto, 7º ou 8º culto, acho que o 8º culto, que nós falamos sobre isso. E é realmente até pouco para o tanto de tantas coisas que nós temos trazido nesses dias. Então, se você perdeu algum, eu quero dizer para você, veja toda a sequência. Tem no Facebook, gradativamente está sendo colocado no YouTube, todos os cultos, um por um. Então, você vai poder ver e fazer o teu estudo e acrescentar aquilo que o Espírito Santo vai acrescentar no seu crescimento espiritual. Amém? E nós estamos, muito obrigada. A data está ali, né? Gente, é esse mês. Então, hoje, depois do culto, você pode ir ali, já dar o seu nome, você já pode começar a se inscrever. Amém? Vamos nos inscrever todos com maior para antecedência. Isso facilita também aqueles que virão de fora e aqueles que estão na organização, para já deixar tudo preparado com o seu nome e etc. Tá bom? Nós, então, estamos falando sobre a vida de Jacó. E eu peço agora que possam colocar para mim. Nós vamos trabalhar um pouco, vamos falar um pouco sobre a vida de Jacó. E eu quero primeiro nome de Jesus. Não está entrando. Isso é com a equipe técnica. Nós estamos trazendo que Deus, Ele se manifesta na vida de cada pessoa, e cada pessoa individualmente necessita ter uma experiência íntima e pessoal com Deus. Amém? Tudo bem? Você já teve uma experiência com Deus? Muitas vezes as pessoas chegam, participam do culto, estão cheias de dúvidas, cheias de conceitos, de valores no coração, e às vezes estão presas a coisas lá de fora e do mundo, né? Eu quero te dizer, muitas vezes você está preso lá fora, o mundo está te atraindo, e coisas semelhantes a essas. Eu só quero que você compreenda uma coisa: é porque você ainda não provou. Por favor, você já provou a Deus? Você já teve uma experiência íntima? Às vezes nós fazemos apelos. Amém? E às vezes nós fazemos apelos. Esse duplicar aqui, ó. Hã? É? Dá para aparecer no meu duas coisas, duas telas? Então, eu quero dizer, nós precisamos de ter uma experiência individual. Você só vai permanecer na igreja se você tiver uma experiência individual. Você tem que provar e conhecer a Deus. Se nós não conhecermos a Deus de verdade, nós não suportamos viver na igreja. Nós conseguimos ficar um pouco, às vezes até mais tempo, mas você vai acabar saindo. Você não vai suportar. Porque você não provou, você não gerou fundamento, você não tem experiência individual. Cada pessoa precisa ter experiências. E agora nós estamos trabalhando a vida de Jacó, e nós vemos que Jacó foi uma pessoa que tinha uma vida deformada, um caráter com problemas. Não é muito diferente de nenhum de nós. Amém?
Não é diferente. Porque, gente, a gente vem de uma família, de um contexto, de uma cultura. Na nossa casa tem muitas coisas, tem falhas, tem erros. É ou não é? E a gente absorve aquilo. E como a gente ama, a gente defende aquilo. Porque o que move o ser humano é o amor. Gente, o amor. O que move o ser humano? O amor que nós temos pelas pessoas. Sem amor, você não consegue fazer o propósito de Deus. Conseguiram. Amém? Então, eu só vou passar hoje um resumo da vida de Jacó, para que nós possamos entender. Nós já falamos muitas coisas sobre a vida de Jacó. E Jacó foi aquele que gerou as 12 tribos de Israel. Mas, como uma família disfuncional, complexa e problemática, através de 4 mulheres ele gerou o povo de Israel. A sua amada Raquel gerou 2 filhos. Foi tudo o que ele queria era Raquel. Mas não teve a possibilidade de usufruir do amor da sua amada, com tantos conflitos e problemas familiares. Mas a partir de Raquel veio José, que é o filho primogênito que ele teve, quando ele então saiu e foi em direção ao propósito de Deus, saiu da casa de Labão. Mas teve Benjamim, devido à maldição que estava sobre a vida de Raquel, no parto ela morreu. Então José teve a sua mãe também num curto período de tempo, né? E o propósito que nós vamos ver é que através dessas 12 tribos, um dos filhos, que foi José, se tornou o libertador do povo de Israel. E ele, então, levou eles para o Egito. Tá, isso é panorama. Por que Deus gerou este conceito? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, por seu auxílio, e cuja esperança está posta no seu Deus. Por que Deus, quando nós olhamos para a vida de Jacó, ele não merece nada. E ele ainda foi uma pessoa cheio de problemas e um caráter distorcido. Por que Deus escolheu Jacó? E por que Jacó depois se tornou... Olha aqui, Deus podia falar assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Abraão, ou o Deus de Isaac. Não, aqui está falando bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Foi Jacó que venceu. Jacó que alcançou o plano e o propósito que Deus tinha estabelecido. E ainda diz, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. Também, pela fé, Isaac abençoou Jacó, também Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José. A bênção, quando Jacó abençoou, Jacó não abençoou José, Jacó abençoou os netos. Os 2 netos receberam a bênção do avô. Por que esse negócio de a bênção? Deixa eu explicar. Neste tempo do passado, do Velho Testamento, quando um pai abençoava um filho, é porque ele estava passando, é como se fosse um documento escrito, como nós temos hoje no cartório, de que passa
autoridade e o direito a ter, é como um documento escrito dizendo assim, a casa agora pertence ao filho. Isso é legal, é legalidade, é a legalidade. Naquela época não existia esse documento. Então, quando o pai abençoava o filho, ele passava o direito a herdar todas as propriedades e todos os bens. Quando Jacó abençoou, não, Jacó recebeu as bênçãos do pai. Amém? Quando Jacó recebeu as bênçãos do pai, e Esaú chegou para o pai e disse assim, me abençoa também. Ele disse, não tem mais o que fazer, porque eu já passei a autoridade e o direito para o seu irmão. Legalmente já está escrito um documento. Então era extremamente sério a palavra falada, trazendo a unção, o poder e a capacidade de dar sequência às propriedades e todas as bênçãos que o pai já tinha adquirido, passava para o filho que ele abençoava. Então, era muito sério isso, sabe? Hoje nós vamos no cartório, nós temos às vezes tantos problemas na nossa sociedade, quando alguém está à beira da morte e ele tem muitos bens, né? Ele tem muitos bens, ele não passa os bens para os filhos, não faz um documento, esse filho recebe isso, isso. Depois que há o falecimento, gente, nós temos visto que muitas famílias são destruídas, porque começa uma guerra e uma briga familiar, que cada um quer isso, quer aquilo e tudo, porque não houve um documento. Então, o que eles faziam era através da palavra. E Jacó recebeu as bênçãos do seu pai. E não tinha mais o que fazer. Esaú não recebeu. Mas apesar dele ter recebido, ele recebeu de forma ilegal, porque ele estava se passando pelo seu irmão. Ele estava numa trama com a sua mãe. E então, quando ele recebeu as bênçãos, ele recebeu, mas ele não pôde usufruir, porque logo que ele recebeu, ele teve que fugir. Ele teve que fugir. E ele não estava com nada, tudo ficou com Esaú. A casa, a propriedade, tudo ficou com o outro, porque foi um roubo. Ele foi um traiçoeiro, de forma ilegal, errada, a forma, realmente, Deus já tinha falado que o mais novo iria ser mais do que o mais velho, e que Deus iria passar a bênção para o mais novo. Aí nós temos que ver, também tem a ver com os pecados dos antepassados. Mas, independente de tudo isso, aconteceu. Ele fez uma trama. Isto significa que o tipo de caráter que Jacó tinha, como que Deus disse àquele que tem o Deus de Jacó, é o Deus que cuida, é o Deus que protege, é o Deus que abençoa, é o Deus que trata. Porque eu quero te dizer, quando você se converte, você tem falhas. E você precisa de saber os princípios estabelecidos por Deus. E você precisa de andar nos princípios que Deus estabeleceu. E se você não andar, se você é de Deus, Deus vai começar a mexer com a tua estrutura. E Deus vai tratar com você. Você tem que saber quais são as minhas prioridades na minha vida. Quais são as prioridades que Deus estabeleceu para mim? Eu tenho que andar nas prioridades, não nas outras coisas. Mas, no princípio, no mais importante, eu preciso de aprender isso. Eu preciso de aprender isso. E onde que estão os princípios mais fortes estabelecidos por Deus? É quando o próprio Deus veio à Terra. Ele se encarnou. E quando nós olhamos em Mateus, a partir do capítulo 5, e nós vemos Jesus ampliando a lei.
ampliando a lei. Ele diz que a gente tem que amar os inimigos e fazer o bem para aqueles que nos perseguem. Ele fala tantas coisas que ninguém nunca tinha falado, porque ele ampliou a lei. Ele tirou a lei das ações. Eu só posso dizer, eu peguei uma moça em flagrante adultério e ela vai ser apedrejada. Isso se dizia a lei. Mas era só quando ela era pega em flagrante adultério. Aí ela poderia sofrer a punição. Jesus disse assim, não é quando você for pego no flagrante adultério. A partir de agora. A partir de agora é o que está no teu coração. Se você pensar no seu coração em ter um relacionamento ilícito, você já cometeu. Porque ele tirou da ação e trouxe para dentro do coração. Vocês estão me compreendendo que mudou tudo? Jesus ampliou a lei, porque o que ele quer é uma santificação interior. O que ele quer é uma mudança interna. Não é só atitude. É aqui, ó. Eu preciso de me arrepender dos meus pecados. Eu preciso de andar nos princípios. Eu preciso de trabalhar no meu coração. Então, gente, eu preciso de arrancar as raízes que estão dentro de você. Eu já fiz muitas ministrações de libertação e agora me vem à mente uma pessoa que eu estava falando sobre maldição hereditária, e eu estava trabalhando com quebra de maldição naquele dia, e aí a gente fez várias confissões, a gente fez várias coisas, trabalhamos com bastante arrependimento. O arrependimento é básico para mim alcançar a vitória. E quando eu, no meu espírito, eu tenho visão aberta, eu olhei para aquela pessoa, e eu olhei para ela, eu vi uma raiz em todo o corpo, gigante. A raiz da hereditariedade, da maldição. E eu olhei e vi aquela raiz, pus a mão naquela cabeça e eu comecei a puxar aquela raiz. A puxar a raiz toda, para quebrar a maldição daquela pessoa. Gente, porque os conceitos e os valores fora da verdade da palavra de Deus, eles se entranham em todas as partes do nosso ser. E a gente se move por causa da maldição. A gente fala por causa da maldição. A gente vive por causa da maldição. A gente tem conceitos por causa da maldição. A gente atua na vida por causa das maldições. E nós temos que nos arrepender e arrancar todo o mal. Vocês estão me entendendo? Agora, como que Deus vai e escolhe um homem com um caráter tão terrível como esse? Foi sem vergonha. Como Davi. Davi, ele não agiu como muitas vezes nós agimos. Porque às vezes quando a gente comete um pecado, eu encontrei com alguém e estava numa situação difícil, ou estava numa reunião e tal, e as coisas aconteceram e eu caí no pecado da sensualidade. Não. Davi não estava numa situação. Davi olhou para a mulher muito tempo, todos os dias subia no terraço quando ela tomava banho e alimentou o desejo carnal dentro dele. E aí ele decidiu, eu vou ter aquela mulher para mim. Porque o pecado começa com você permite que aquelas coisas comecem a entrar dentro de você e você alimenta aquela coisa. E chega uma coisa que você diz, eu quero, acabou essa história. E você é um ser livre, você pode ter. Amém? Agora, peraí. Davi não caiu numa armadilha porque era uma festinha, era uma reuniãozinha, era não sei o quê, e estava numa situação difícil e caiu. Não. Davi sentou e fez um projeto. E fez um plano completo, arquitetado pela sua cabeça. Eu quero ter aquela mulher.
É. Baita de um sem vergonha. Por favor, ele estava cansado de saber que a mulher era casada. Ele estava cansado de saber que o marido daquela mulher era um homem fiel que andava com ele. Ele sabia que era um homem decente, correto. Era só um empregado dele, ele era rei, ele tinha muito mais direito, poder. Podia ter quantas mulheres que ele quisesse, não. Ele quis aquela mulher lá. E ele armou um plano arquitetado e projetado. E ele pediu para que os servos dele montassem um jantar e tal, e mandasse chamar ela, e mandou todo mundo embora do palácio. Todos vocês vão embora e me deixem sozinho com ela aqui. Que cabeça mais sem vergonha é essa? Porque eu quero ter ela. É ou não é? Se a gente pensar bem, plano arquitetado, projetado. E aí a mulher engravida. Aí a mulher engravida, e ele disse, meu Deus, e agora todo mundo do reino vai saber que eu estou fazendo essa porcaria. Eu não posso ser exposto desse jeito. Ah, tem que arranjar uma estratégia agora. Ah, manda chamar o cara lá da guerra e traz o cara da guerra aqui. E quando ele vier, manda ele para a casa da mulher. Aí ele vai ter um tempo com ela, o filho que está no ventre, todo mundo vai pensar que é dele, porque ele saiu da guerra. E o cara, quando chega, ele é tão correto e tão honesto, que ele diz, como que eu estou vendo toda a guerra que está acontecendo? O que eu estou presenciando? Pessoas atacando, o inimigo vindo, e pessoas nossas sofrendo e tudo. Eu não. Eu vou ficar aqui no palácio, sentado aqui toda noite, porque eu sou uma pessoa, eu não quero ter prazeres com a minha esposa hoje, agora eu sou fiel ao meu rei. E o rei Davi não pôde fazer nada. Aí ele disse, a única coisa que eu posso fazer é matar ele. Imagina se eu for exposta, o cara é fiel a mim. Egoísta. Horrível. Aí ele diz, olha, vocês pegam ele, e quando vocês forem para a guerra, põe num lugar estratégico, onde o inimigo vai matar imediatamente ele. Porque ele tem que morrer. Chegou, foi imposto na guerra e pum! Mataram ele. Quem que matou ele? Davi matou ele. Davi mandou matar. Agora ele está livre da mulher. Aí ele vai diante de Deus. Deus, eu quero esse filho. E Deus disse, olha, eu sei que eu pequei, porque Deus mandou Natan para falar com ele, né? Aí ele disse, eu sei que eu pequei, Deus, e agora o que eu vou fazer, Deus? Aí ele diz, eu vou me arrepender, mas Deus, por favor, tem misericórdia, eu tenho um filho. Aí Deus disse, tá bom, eu vou te perdoar, mas o filho que está no ventre dela vai morrer. E você não vai ter esse filho, por causa do pecado que você cometeu. Mas, depois de toda essa trama maligna de Davi, ele se arrependeu. Deixa eu explicar uma coisa. Deus teve misericórdia. E Davi, apesar de todas as coisas erradas que ele aprontou, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus diz que ele amava Deus. Amém. Mas, o pecado que ele cometeu de pegar uma mulher, ter uma relação com uma mulher que tinha um marido e ter matado o marido dela, veio sobre as costas dele. Vocês estão entendendo? Sabe o que aconteceu? A maldição ficou dentro da casa dele. E a família virou de mal, era uma família terrível. Um filho abusou da filha. Um filho tentou matar o outro porque o outro abusou. O outro filho veio e tentou matar o próprio pai. Davi vivia uma vida horrível.
eu quero dizer, por causa que ele pecou, Deus o perdoou. Mas a carga, a maldição continuou na casa dele. Por isso que eu digo, gente, a gente tem que se arrepender. Hoje nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado e também levou a maldição sobre ele. E nós temos que pedir a Deus quais são os pecados dos meus antepassados, para que não aconteça da mesma forma que aconteceu com Davi, porque hoje é diferente. Mas nem sempre nós quebramos as maldições, nós cancelamos as maldições. Porque enquanto tu não descobrir a raiz e aonde iniciou, enquanto não fizer uma temporada de arrependimento, você vai passar por maldições e por tramas, por confusão familiar. Por isso que a gente tem que levar a sério. Deus pode mudar a história e nós temos que ir até. Por isso que eu falo sempre, enquanto os sintomas não terminarem, não posso parar de buscar a minha libertação. Leva a sério, escreva os pecados dos seus antepassados. Escreva os pecados da tua herança, da tua raça. Quem veio dos negros tem que fazer a maldição da herança dos negros. Quem veio dos italianos tem que fazer a quebra de maldição dos italianos. Nós temos carga. Quem veio dos alemães tem que fazer a quebra de maldição dos alemães. É também da minha família que veio aqui nas minhas costas. Porque tem pecados que eles têm tanto direito legal, que são tantas cargas e tantas heranças, que eu acabo sendo crente, vivendo com Deus, e eu estou vivendo ainda as maldições sobre a minha vida. E nós temos que lutar e pedir arrependimento, e fazer uma temporada de arrependimento, até as coisas romperem e mudarem na minha vida. Leva a sério, isso é muito sério. Eu creio que Deus permitiu com que Jacó tivesse 5 experiências fortíssimas. Para quê? Para mudar a história dele. E o nome dele mudou de Jacó para Israel. Ali era um outro homem. Ele foi transformado num outro homem. Amém? E eu e você temos que ser transformados num outro homem, numa outra mulher. Mas para mim chegar lá, tem que romper as cargas que vêm de geração em geração. Amém? Bem, nós vemos semelhanças nas vidas de Abraão, Isaque e Jacó. As suas histórias, nós vemos a importância, sim, da família, mas a influência, mas as mulheres eram estéreis, e nós temos também dentro da família dessas gerações, engano, favoritismos, conflitos familiares. Aí também, depois de tudo isso, vem porque Deus escolheu, bênção até inesperada, houve reconciliação e fé flui pelas histórias que vieram. Deus agiu. Nós vemos Deus fiel. Quando Deus faz uma promessa, Ele vai fazer. Mas deixa eu falar uma coisa. Você se converteu, entregou o teu coração para Jesus, deseja andar com Deus, e você pode ser que vai ter que passar pelos 20 anos como Jacó passou, sendo torturado, sendo humilhado, passando por dificuldades, por um monte de coisas. Sabe por quê? Porque Deus está tratando com você. Deus tem que tratar para que nós possamos ser mudados. Deus realiza seus propósitos através de pessoas pecadoras. Deus chama Abraão e muda para Abraão. Deus chama Jacó e muda para Israel. Assim Deus age em nossas vidas, transformando o nosso caráter e também a nossa história. Características da personalidade de Jacó. O nome de Jacó significa trapaceiro ou enganador. Deus queria, na verdade, o Israel que tinha dentro dele. Deus quer na sua vida o Israel que tem dentro de você.
Mas quando a gente chega, a gente é deformado. A gente é mentiroso, enganador, traiçoeiro, tem os valores errados, tem um monte de confusão. E nós precisamos que Jesus venha para mudar a nossa vida. E às vezes Deus permite situações difíceis, de perdas, de lutas, de dificuldade, para que nós, às vezes eu sou jogado no deserto. Por que eu sou jogado no deserto? Presta atenção. Eu sou jogado no deserto, gente, para que coisas estranhas aconteçam na minha vida. E as circunstâncias que vão acontecer, vocês estão entendendo? Vão revelar para mim quem eu sou. Uau! As lutas que eu vivo vão revelar para mim quem eu sou. Porque todo mundo tem boas ideias a respeito de si. Todo mundo pensa, eu sou o máximo, eu sou bom, eu sou santo, eu sou abençoado. Eu sou. Mas quando eu passo pelas dificuldades, olha a minha reação. Olha o meu pensamento, eu tenho que analisar. No meio das dificuldades, eu tenho que analisar. Uau, será que eu estou fugindo da verdade? Será que eu não estou querendo que Deus trate? Não, eu tenho pensamentos e atitudes dentro daquilo que eu verdadeiramente sou. Agora eu preciso de ir na cruz e dizer, Deus, olha só, eu tenho ciúmes. Eu tenho inveja. Por que tu vai esconder que tu tem ciúmes e inveja? Para quê? Está exposto. Ah, Deus, eu não aguento, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Ah, Deus, eu estou me sentindo feliz, porque eu estou vendo maldição na vida daquela pessoa que me traiu. Eu sou vingativo, Deus. Agora, eu tenho que ir diante de Deus e pedir, me perdoa, muda. E você tem que fazer temporada de arrependimento quando você entrar em situações onde você vê coisas acontecendo. Você tem que ir em temporada de arrependimento até arrancar o sentimento de ciúmes, de inveja, de mágoa, de dor, de ira e coisas semelhantes a essas. Olha, Jacó, Deus queria Israel que estava dentro dele. Deus quer Israel dentro de cada um de nós. Ele possuía um caráter oportunista, usurpador e aproveitador. Ele usou a fraqueza de Esaú. Ele já conhecia Esaú. Esaú era um caçador. E ele via e caçava. E quando ele voltava, ele estava super cansado, estressado. Esaú estava tão cansado que ele não estava nem aí. Ele só queria comer. E a Bíblia diz que quando ele diz, me dá esse prato aí. Ele nem sabia que era prato de lentilha. Só depois que fala, esse prato vermelho gostoso aí, porque eu estou morrendo de fome. E ele nem ligou para nada. Esaú nem ligou. Ele simplesmente queria, porque ele estava nervoso. Ele estava com fome. Sabe que tem gente que está com fome e vira um monstro? Quando está com fome, quer bater em todo mundo, quer gritar, está nervoso com tudo. Sabe por quê? Porque ainda não tem um caráter transformado e não suporta enfrentar problemas. Sabe, tem pessoas que não suportam enfrentar problemas. Quando vem problemas, fica irado, fica nervoso e às vezes foge até. Não, gente, problemas faz parte da nossa história e nós temos que ter maturidade para enfrentar todos os problemas e não nos abalarmos. Isso significa maturidade. Firmeza. Amém? Bem, olha só, Jacó sempre foi aproveitador. Até no parto, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, provavelmente louco para nascer na frente. Até no parto, então ele já vem com uma herança, e essa herança já vem do pai, desde Abraão, tá? A vida já de Jacó sempre foi uma vida de luta e dificuldade. Aproveitou o cansaço do seu irmão Esaú, depois de chegar de uma caçada, como eu disse, para persuadi-lo a vender o seu direito de primogenitura e através de um prato de lentilhas. Por que ele fez isso?
Porque ele já viu a fraqueza no seu irmão, que quando ele chegava da caçada, ele ficava nervoso, morrendo de fome, tinha que comer logo, e assim por diante. Ele falou assim, essa oportunidade, quando ele estiver nesse estado, vai ser ali que eu vou aproveitar e ganhar o que eu quero. Jacó mentiu, enganou, roubou, traiu, quebrou a lei de Deus, não obedeceu e não honrou os pais, que é um mandamento com promessa. Ele traiu o irmão, traiu o pai, se fez aliança ruim, maligna com a mãe, confabulou com a sua mãe, uma trama e armadilha para o irmão e para o pai. Então, quando ele passou por tudo isso, nós já passamos, nós já vimos, foram 20 anos de consequência de seus pecados e tratamento de Deus em sua vida. O que ele fez veio sobre as suas costas e sofreu as consequências das suas ações. 5 encontros de Jacó com Deus em Betel, a ordem de voltar, a luta com Deus, Jacó se dedica a Deus e a bênção para ir para o Egito. Betel, Jacó teve um encontro com Deus, nós vimos a escada, ele sonhou e eis que os anjos de Deus subiam e desciam pelas escadas. Ele viu a Deus, Deus falou com ele. Como que Deus fala com um cara desse? Aí assim, a gente pensa, mas eu sou boa, eu sou maravilhosa. Eu falo assim, quando a gente vê a Deus, a gente descobre que a gente não é nada bom, viu? Se você pensa que você é muito bonzinha, é porque você ainda não conheceu a você mesmo. Porque a gente só conhece quem a gente é quando a luz de Deus brilha e mostra, através das circunstâncias, as maldades e as coisas que estão escondidas dentro de nós. Mas Deus prometeu para Jacó, quando ele teve essa experiência, a tua descendência será como o pó da terra. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, que palavra maravilhosa que ele recebeu. A primeira vez que Deus falou com Jacó foi quando ele fugiu de casa. Imagina, ele falou com Deus, Deus falou com ele quando ele tinha aprontado toda a porcaria com Esaú. E Deus, ele tinha enganado o pai, roubado, etc. E ele sonhou. E aí, no sonho, para ver como é importante o sonho, Deus, ele prometeu cuidar dele e trazer de volta a terra natal. Essa era uma palavra, né? Então, os filhos de Jacó, só para poder trazer. Agora, os filhos de Jacó, ele teve 4 mulheres. Lia, teve Rúben, Simeão, Levi e Judá. Judá é que foi a pessoa que passou a hereditariedade até Jesus. Bila, serva de Raquel, teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Zilpa, serva de Lia, teve Gade e Aser. Lia teve mais 2 filhos, Zebulon e Diná. Então, Deus se lembrou de Raquel e teve filhos José e Benjamim. São 12 filhos, são 12 tribos, né? Aí, Deus trouxe a palavra para ele, a ordem de voltar. Deus realmente cuidou de Jacó e lhe dando uma família e muitas riquezas. 20 anos depois, Deus falou novamente com Jacó e mandou ele voltar para sua casa. O sogro de Jacó se sentia ameaçado com a atitude, com a vida dele, com as bênçãos que tinham sobre ele e com a riqueza de Jacó. Pois, por isso, Jacó, ele obedeceu a Deus. Jacó fugiu agora de Labão, depois de 20 anos, levando a família e tudo que ele tinha. Labão ficou zangado com essa atitude covarde, mas Deus protegeu Jacó, porque foi Deus que falou, você volta agora, porque a promessa tinha que ser cumprida. Agora ele já tinha sofrido o tempo inteiro dos 20 anos, as maldições dentro da sua casa. Mas Jacó reconheceu a proteção de Deus em sua vida e ele foi abençoado. Depois de 20 anos, 14 anos ele serviu por causa de uma mulher e 14 por outra. E os outros, ele diz, mas você, Labão, me trocou, mudou o meu salário 10 vezes. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite.
Aí ele então, depois dessa experiência, ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus porque ele teria que enfrentar o problema dele. Quando nós, presta atenção, amém? Quando nós pecamos e nos afastamos, para que nós possamos nos voltar para Deus, precisamos voltar e enfrentar os pecados cometidos no passado. Não tem como voltar, pagar um apagador e tudo e deixar tudo para lá. Enquanto eu não enfrentar os problemas do passado, eu não vou conseguir viver uma vida abençoada. Tenha coragem, seja forte. Deus chama os fortes. Gente, nunca fuja dos seus problemas, nunca fuja do seu chamado. Não, você precisa de seguir e obedecer. As coisas vão voltar tudo. Jacó lutou até alcançar a vitória. Alguns param de orar justamente quando estão para receber a bênção. Por quê? Porque eu não tenho perseverança. Porque eu permito que sentimentos de mágoa, de ira, de raiva tomem conta do meu coração. De traumas, de feridas. Não. Tem gente que desiste rapidamente e deixa de insistir. Algumas coisas podem ter resposta rápida, claro, dependendo, e outras não. Né? Mas nós temos que continuar. Não deixe de buscar a sua bênção, amém? Jacó, na quarta experiência com Deus, dedica a vida a Deus. Mas só depois das 3 primeiras. Deus manda Jacó a Betel levantar um altar. E ele disse, olha, você vai fazer o altar porque você fugiste de Esaú, teu irmão, e eu te abençoei. Tirai os deuses, agora ele diz, agora para que você possa seguir. Se você vai fazer uma aliança comigo, e se você vai me obedecer, você tem que fazer uma libertação familiar. Você tem que arrancar de ti todos os deuses que estão na sua vida. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Olha, vocês estão vendo o processo da conversão? Que não é de uma hora para outra, que tem muita coisa, tem gente que para no meio do caminho, tem gente que vai, Deus fala e fala assim, agora você volta e enfrenta o teu problema e prefere fugir e ir para frente, vai para o inferno, gente. Agora que ele teve coragem de limpar e fazer uma cura interior e uma libertação e limpou dos deuses e saiu de tudo, fez uma limpeza, a bênção, agora ele vai para receber a bênção. Eu quero dizer uma coisa. E falou Deus a Israel, agora não é mais Jacó, em visões de noite. Jacó, Jacó, e disse ele, eis aqui, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. A José, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Jacó retorna à terra de seus pais. Sabe qual a idade que ele volta para a terra dos seus pais? Com 60 anos. Jacó, 40 anos na ida, mais 20 anos em Padã Arã. Seu pai, durante mais de 60 anos, morre com 180 anos de idade. Qual a idade que ele morreu? 180. 10 anos de Jacó ir para o Egito encontrar com José, o pai de Jacó. Jacó viveu 17 anos no Egito. Aqui tal, vai falar que ele de Israel na terra de Gozen e nela e tomaram possessão e frutificaram, multiplicaram-se. E Jacó viveu na terra do Egito 16 anos. Chegando, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse, se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha colcha e usa comigo de beneficência e verdade, rogo-te que não me enterres no Egito.
E o pai morreu quando ele tinha 147 anos. Deus deseja ter relacionamento e cuidar da minha vida, da sua vida. Vamos nos consagrar e clamar a Deus por sua presença. Ele deseja se manifestar e trazer seu mover e sua presença. Então, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e ele vai cumprir a sua palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Eu trouxe todo o resumo da vida de Jacó. Amém? Pode tirar, por favor? Deixa eu falar. Vocês imaginam que Jacó, eu fico pensando em toda a história que ele viveu. Coitado. José, ele foi preso no Egito, o filho que ele mais amava era José, e ele não teve relacionamento. José ele não tinha nenhuma culpa, mas Deus o levou, permitiu que ele passasse por um monte de coisa, e por causa do caráter dele, que não se corrompeu, José não se corrompeu, José não se corrompeu. Eu quero te perguntar, quando acontecem as coisas, você se corrompe? Quais são os princípios verdadeiros que você tem que tomar? Você está fazendo o que é certo ou você está fazendo o que o seu coração manda? Não quebra os princípios, não quebra. Não cai no pecado, diz não, 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 eu não quero. Vocês estão me entendendo? E o que aconteceu com Jacó? Deus o levou de volta e ele passou 17 anos restaurando o relacionamento com seu filho amado José. Deus deu de volta o que ele tinha perdido antes dele morrer. Eu quero te dizer, anda no caminho, nos caminhos do Senhor, faz o bem, obedece o Senhor, Deus vai te abençoar e Ele vai cumprir com os propósitos da sua vida. Amém? Fique em pé, por favor. O tempo é muito curto, mas eu não vou mais falar sobre a vida de Jacó. Então eu achei que seria importante fazer um resumo completo de tudo que nós falamos e das 5 experiências que ele teve com Deus. Agora eu quero perguntar a você, você está disposto a enfrentar qualquer coisa para cumprir com a vontade de Deus? Então agora, em nome de Jesus, fala comigo agora. Pai, eu te agradeço pela minha vida. Porque eu sou falho, eu sou pecador. Eu sei que na minha vida, muitas vezes, o Senhor levou para o deserto. Eu tive que enfrentar dificuldades, como Jacó precisou enfrentar as suas falhas durante 20 anos. Eu quero, Pai, vencer a guerra. Eu quero, Pai, enfrentar todo o mal que está escondido dentro do meu coração. Me faz uma nova criatura. Transforma-me. Eu declaro, estou diante de Ti. Eu clamo a Ti. Cumpra a Tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Eu me arrependo de todo o mal que possa ter no meu coração. E eu quero andar na Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, vem estar abençoando a Tua igreja. Nós precisamos da unção de Jacó, a unção perseverante, que luta, que enfrenta até alcançar a vitória. Então, em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós possamos viver esta unção e ter coragem de enfrentar todas as batalhas e ir até vencer. Eu declaro bênçãos do Senhor sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito